Shalom, tudo bem com você? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Nós estamos aqui de volta para mais um estudo sobre a palavra de Deus. Amém? Nós começamos o estudo com uma oração. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra, Senhor Deus. Isso é muito importante para nós. Rogamos, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre este estudo e sobre todos aqueles que o assistirão. Sempre, Senhor Deus, para que a Tua palavra entre no coração de todos, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós tenhamos o discernimento, Senhor, para a honra e glória do Senhor, o discernimento para ouvirmos o ensino do Teu Espírito. Nós te rogamos sempre em nome de Jesus. Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito interessante, rapidinho, mas é muito interessante. Trata-se, pelo título, né, as ovelhas e os bodes. Veja bem, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele traz parábolas, né, que tratam do tempo do fim para todos nós. É uma comunicação em um sermão, e esse sermão ele começa no capítulo 24, numa ocasião em que o Cristo sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras, e nesse monte ele é questionado pelos discípulos sobre estes sinais do fim. Os discípulos realmente pediram para falar sobre esses sinais do fim. Ele começa a explicar para eles, para os discípulos, né, a sequência dos eventos. É dessa forma que acontece. No capítulo 25, ele conta parábolas que alertam sobre a condição de cada um de nós. É bem assim. Basta ler o capítulo 25, você vai entender o que nós estamos falando. Aliás, nós já tratamos sobre esses assuntos, sobre o fim dos tempos, né? Sobre o final dos tempos, vamos dizer assim, em outros estudos aqui no canal. O Cristo começa o capítulo 25 falando da palavra da parábola das 10 virgens, incentivando a vigilância. Afinal de contas, se não tivermos vigilância, não acontece de buscarmos a salvação lá no final. Porque em Apocalipse ele fala que aqueles que receberão os galardões, obviamente, são os vencedores, são aqueles que vigiaram, né, pelo caminho. Ao final dessa parábola, é terrível a declaração do noivo, que diz que não conhece aquelas mulheres, aquelas noivas, vamos dizer assim. Ele não as conhece. Isso é terrível. Por quê? Porque não vigiaram, não cuidaram daquilo que tinha que ser feito e, portanto, o Cristo, no final das contas, o noivo, ele não vai conhecer. Ele não vai nem titubear, não as conheço. Logo em seguida, a parábola das 10 virgens, ele conta a parábola dos talentos. Também já falamos sobre essa parábola aqui no canal, né, em estudo aqui no canal. Mas essa parábola dos talentos tem um fechamento que demonstra, também de maneira terrível, que o servo inútil será lançado fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Um ambiente de choro e ranger de dentes. Terrível isso, terrível. Para quem gosta, lógico, né, de falar somente de graça de Deus, isso aqui vem como um alerta, né? É preciso prestar mais atenção às palavras do Cristo. Ele é o único que tem palavras de vida eterna, e essas são palavras de vida eterna. Palavras que fomentam, que incentivam a vigilância, que incentivam ali, obviamente, o serviço, o trabalho, a busca incessante para o caminho que conduz ao reino, né? Conforme a declaração dele mesmo. Então não tem como fugir. E as palavras dele, como acabamos de mencionar, são palavras de vida eterna. Pedro falou isso daí em João 6, capítulo 6, versículo 68. Então nós precisamos ter alerta sobre todas essas questões. E as parábolas vêm nos
abrir os olhos sobre isso. Nós não podemos só falar de graça e pensar só em graça. Precisamos compreender a nossa responsabilidade diante de tudo isso. Diante de tudo isso que eu digo, é diante de todo o caminho, de todas as atividades, tarefas, de tudo aquilo que nós precisamos realizar para o Senhor. O Cristo falou que somente vai entrar no reino aquele que obedecer ao Pai, aquele que fizer a vontade do Pai. Então é nesse sentido, fazer a vontade do Pai. Fazer remete a uma ação. A gente não pode simplesmente ficar sentado esperando que a graça de Deus nos alcance, porque a gente precisa fazer a nossa parte. Isso é extremamente importante. E isso é palavra do Cristo. Bem, na mesma linha de raciocínio, o Cristo conta a parábola do rei, que ao retornar, julgará as nações. Veja bem, não se trata exatamente de uma parábola. Nós estamos falando aqui que é uma parábola porque ele usa metáforas. Cristo fala de si mesmo com uma comparação, como se ele já estivesse ali reinando. E ele estava falando ali para os seus discípulos, ainda vivo aqui na Terra, no período que ele esteve aqui na Terra. Ele se refere ao rei em terceira pessoa, ele não fala de si próprio, mas o rei virá. Então ele está falando de quando ele voltará. E prega, lógico, algumas metáforas como a comparação das pessoas ou das nações como ovelhas e bodes. É essa terceira parábola que nós vamos falar um pouquinho mais aqui agora. E ele começa falando sobre isso daí, comparando ovelhas e bodes às nações, às pessoas das nações. Vamos acompanhar o que o Cristo fala no versículo 32. Mateus capítulo 25, versículo 32. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Amém. Bem, o Cristo fala de julgamento, o julgamento de todas as nações aqui nesse versículo, não apenas da sua igreja, ele fala das nações. Aliás, esse julgamento tem uma sentença, vamos dizer assim, uma decisão final que, que confirma, ratifica. Ele segue a profecia que ele mesmo declarou no capítulo anterior, Mateus 24, 14, quando ele disse que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Ora, se o evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações terão oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E por conta disso terão oportunidade de se arrepender e oportunidade de vir para o caminho do Senhor. Todas elas. Isso é a profecia que o próprio Cristo deixa para todos nós. Logo, se todas as nações já tiveram oportunidade, já terão, nesse caso aqui, como uma profecia, de ouvir a palavra, de ouvir o evangelho do reino, logicamente, quando ele retornar, ele vai querer saber de todas as nações o que elas fizeram com aquilo que ouviram, com aquilo que receberam. É basicamente isso. Qual foi as escolhas, quais foram, melhor, as escolhas de cada um. Isso parece indicar que todos terão essa oportunidade, exatamente de ouvir e escolher pelo caminho de Deus. É isso que nós precisamos compreender. Por isso, ele alerta que reunirá todas as nações, pois todas tiveram acesso ao Evangelho, separando pessoas e nações como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Agora no versículo 33. Mateus capítulo 25, versículo 33. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Esta separação é terrível. O Cristo demonstra que haverá uma separação, uma distinção entre as pessoas. Porque ele sabe quem é quem. Ele sabe, por mais que as pessoas possam declarar, eu sou de Cristo, ele sabe quem é quem. Lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele deixa bem claro, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aqui ele deixa bem claro, ele sabe quem é quem, por isso ele já vai separar as ovelhas dos bodes, ele sabe disso. Ele tem o controle sobre a sua igreja e, obviamente, sobre todas as nações, porque todas as nações terão a oportunidade de ouvir o evangelho. Nós falamos sobre isso em um estudo anterior, que abordou a edificação da igreja. A separação em si já é um julgamento, e isso é feito de maneira direta pelo próprio rei. O rei é que vai separar, ele vai separar. E essa separação também é como pastor. O rei age ali como um pastor. A comparação entre bodes e ovelhas é inevitável.
Não tem como não fazer essa comparação. Ou seja, obedientes e rebeldes, mansos e violentos, fiéis e inconstantes. É basicamente isso que ele quer demonstrar, separando ovelhas de bodes. Cada um irá para o seu lado, diante de si, ele colocará, obviamente, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. O contraste que é natural entre esses animais, aqui é usado pelo Cristo para definir e distinguir os próprios seres humanos nesse juízo que é o final. Continuando, agora vamos no versículo 34. Mateus capítulo 25, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Bem, os que estiverem à sua direita, ou seja, as ovelhas, para elas o rei dirá para receberem o reino como herança. Esse reino já foi preparado desde a criação do mundo. O Cristo, como um ungido, o Messias, né, o Mashiach, ele já se identifica aqui como rei, falamos, o rei deste mundo, o rei de toda a humanidade, mas indica que todos à sua direita, aos quais se dirige, são benditos. São benditos do Pai, afortunados pela própria salvação, porque souberam guardar os mandamentos, souberam guardar as forças para vencerem as dificuldades do caminho e manterem-se fiéis à vontade de Deus, fiéis à vontade do eterno Deus. Glórias. O reino que foi preparado desde a fundação do mundo é a própria figura do jardim, do Éden. O jardim que deveria ter sido cuidado pelo ser humano, né, por Adão, desde o começo, mas que não foi. Deus quer isso. Em Gênesis 1, 26, 28, Deus cria o ser humano e coloca a responsabilidade como servo, coloca a responsabilidade nas suas mãos, domine. Quem domina tem responsabilidade sobre o dominado, tem responsabilidade de cuidado, responsabilidade de proteção. Isso está em Gênesis 2,15. Lavrar e guardar. O Criador aguarda, nesse ponto, o retorno do seu mandatário, porque ele entregou a criação nas mãos do ser humano para cuidar. Então ele aguarda esse retorno para que toda a criação seja cuidada por ele. E serão justamente estes vencedores que se mantiveram firmes na obediência como ovelhas, que receberão essa incumbência. Mais adiante, na narração dessa parábola do retorno do rei, que o Cristo próprio desenvolve, ele fala dos bodes e como será o seu destino no julgamento. Vamos ler, vamos pular alguns versículos, vamos ler agora o versículo 41. Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à esquerda, à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Os que estiverem à esquerda do rei, esse rei que julga as nações, o rei misericordioso, bondoso, mas acima de tudo, justo, esse rei julga as nações. E esses que estiverem à direita são malditos e comparados aos bodes. O Cristo quer distância deles. Ele fala no versículo: apartem-se de mim. Ele quer distância dessas pessoas. Como ele fala lá também em Mateus capítulo 7. Não conheço. Não sei quem são vocês. A maneira como ele se dirige a eles agora, como bodes, indica que eles serão os condenados. Esses bodes que estão à esquerda são os condenados, pois não destina essas pessoas ao reino, mas ao fogo eterno. Gente, isso é terrível. Uma expressão, fogo eterno, que a gente pode compreender na mesma força de trevas exteriores, ou ainda de ranger de dentes, a região, o lugar de ranger de dentes, para descrever esse mesmo lugar. Né? São expressões que descrevem o mesmo lugar. Mas é importante, esse lugar foi preparado para o diabo e os seus anjos. Esse lugar é do diabo. Mas os seres humanos que não se enquadrarem no padrão que Deus estabeleceu para todos nós, certamente também irão para lá. São palavras do Cristo. O Cristo está falando isso. As palavras do Cristo também nos orientam a crer que o diabo e seus subordinados são anjos. Ele fala ali, o diabo e seus anjos.
os seus mensageiros, os seus asseclas, são todos eles marcados pela desobediência. E por isso já tem um lugar certo para irem, esse lugar de fogo eterno. Há quem diga que o fogo é eterno, não o castigo. Somente o fogo. É uma interpretação, nós podemos falar sobre isso daí numa outra ocasião. Bem, na conclusão do seu discurso, o Cristo fala da sentença final no versículo 46, finalzinho do capítulo 25. Vamos ler. Mateus, capítulo 25, versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Bem, a responsabilidade que temos em nos esforçarmos pela salvação, ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte. A graça de Deus abre os portões do reino. Pois o Cristo falou, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino. São duas coisas. O reino está aberto para a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte de arrependimento, senão não tem jeito. A graça abriu os portões do reino, mas a gente precisa se arrepender. Essa parte, justamente, esse esforço que nós precisamos, demonstra o quanto temos participação nesse processo. E é um processo árduo, não é fácil. A gente sabe disso. Nós precisamos compreender que é um processo árduo, difícil, mas a gente tem que agir de acordo com as palavras de Deus, as palavras do Eterno. Não se trata de mera obediência, não é mera obediência, mas de garantir, através das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que a gente tem que realizar neste mundo, nesta vida, o julgamento justo, favorável, que conduz à vida eterna, que conduz ao reino, que sabemos tem uma porta estreita de entrada. As palavras do Cristo, elas são claras a respeito. Quem se manteve ou quem se mantiver firme no cumprimento do que se espera de cada um é chamado justo e receberá a vida eterna. Quem não se mantiver firme nessa obediência é chamado maldito e receberá o castigo eterno. Como eu disse, há quem diga que esse castigo é eterno ou que sempre existirá a oportunidade de um castigo, mas a condenação não. Então a condenação é temporária. Como eu disse, podemos falar nisso daí em outra ocasião. Ou seja, os que irão para o castigo eterno ficarão por lá, porém, por tempo determinado. Bom, aí já é outro assunto, né? Não vamos entrar nesse mérito. De qualquer forma, nós precisamos compreender que são palavras do Cristo. São importantes para todos nós. São importantes para aquilo que nós precisamos fazer. É lógico que a gente não deve basear as nossas ações no medo do fogo eterno. Não. Nós devemos basear as nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, simplesmente na vontade do Pai, na vontade de Deus, porque esse é o nosso principal objetivo, cumprir a vontade de Deus. Muito simples. Tem alguns discursos que acabam fomentando o medo. Não. O medo é para aqueles que não cumprem. Nós precisamos, vamos dizer assim, basear tudo o que nós fazemos ou o nosso modo de ser simplesmente na nossa vontade de cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Simplesmente isso. Não precisamos ter medo de nada. Se fizermos dessa maneira, com certeza o medo não tomará conta de nós. Amém? Veja bem, as palavras do Cristo elas podem ser pesadas, claro, mas elas são palavras de vida eterna. Isso está lá no Evangelho de João, já falamos. Se nós não enxergarmos nas palavras do Cristo as palavras de vida eterna, o Cristo não será o Cristo. Por isso nós precisamos cuidar de nossos caminhos, nossos passos. Lembre que a palavra de Deus é lâmpada. Nossas atitudes, precisamos cuidar de nossas atitudes, nossas decisões, a fim de nos encontrarmos com Cristo, mas nos encontrarmos com Ele, com o Rei, com o justo juiz, à sua direita. E recebermos o reino que nos foi preparado desde a fundação do mundo. Amém? É o que desejo para todos vocês, para todos nós. É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Shalom.